Tá gravando. Boa noite, a gente está vindo fazer a TPS do professor Elias aí, explicar a atividade do motor. A primeira ideia de energia mecânica é transformar em energia elétrica, como criando-se um motor de primeira corrente contínua, desde 1830 com Michael Faraday, que desenvolveu o primeiro motor de disco. Os motores modernos atualmente basearam-se no princípio de física e eletrônica. O funcionamento dos motores elétricos estava baseado nos princípios de eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados num campo magnético e atravessados por corrente elétrica, que sofreram a ação de uma força mecânica e força chamada de quarto. Bom, o exemplo agora que a gente vai mostrar é que o professor Elias demonstrou na classe. Parou. Que demonstra aí o tranco no motorzinho, com dois polos e a bobina, que com a ação do eletromagnetismo faz com que rode o eixo, formando um torque do motor. Agora ele pegou uma sequência boa. Eu introduzi campo magnético com intensidade de corrente em derivada e Laplace. Isso aí você vai mostrar no vídeo. Vou. Fala que tá funcionando. Vai mostrar direto, porque a gente agora já tá na classe já a demonstração que o motor está funcionando. Então pode falar. já tá direto. Manda bala. Bom, vamos demonstrar agora a inversão da rotação do motor através da inversão das polaridades. O que faz o girar o rotor do motor elétrico? O rotor do motor precisa de um torque para iniciar o seu giro, produzido por forças magnéticas desenvolvidas entre os polos magnéticos do rotor e aqueles do estator. Forças de atração ou de repulsão desenvolvidas entre estator e rotor puxam ou empurram os polos móveis do rotor, produzindo torques que fazem o rotor girar mais e mais rapidamente, até que os atritos ou cargas ligadas ao eixo reduzam o torque resultante ao valor zero. Após esse ponto, o rotor passa a girar com velocidade. Tanto o rotor como o estator do motor devem ser magnéticos, pois são essas forças entre polos que produzem o torque necessário para fazer o rotor girar. Todavia, mesmo que os ímãs permanentes sejam frequentemente usados, principalmente em pequenos motores, pelo menos alguns dos ímãs de um motor devem ser eletroímãs. Um motor não pode funcionar se for construído exclusivamente com ímãs permanentes. Isso é fácil de perceber, pois não só haverá o torque inicial para disparar o movimento, se eles já estiverem em suas posições de equilíbrio, como apenas oscilarão em torno dessa posição, se receberem um empurrão externo inicial. Um motor simples consiste de uma bobina que gira entre dois ímãs permanentes. Os polos magnéticos das bobinas, representados como ímãs, são atraídos pelos polos opostos dos ímãs fixos. A bobina gira para levar esses polos magnéticos o mais perto possível um do outro. Mas ao chegar nessa posição, o sentido da corrente é invertido. Agora, os polos que se defrontam se repelem, continuando a impulsionar o rotor. Vai. Bom, continuando o nosso trabalho. Assim esquematizamos um motor simples, onde o estator é constituído por ímãs permanentes e o rotor é uma bobina de fio de cobre esmaltado, por onde circula uma corrente elétrica. Uma vez que as correntes elétricas produzem o campo magnético, essa bobina se comporta como um ímã permanente, com seus polos norte e sul como mostrados. Comecemos a descrição pela situação ilustrada, em onde a bobina apresenta-se horizontal. Como os polos opostos se atraem, a bobina experimenta um torque que age no sentido de girar a bobina para a esquerda. A bobina sofre aceleração angular e continua seu giro para a esquerda, como se ilustra. Esse torque continua até que o polo da bobina alcance os polos opostos do ímã fixo do estator. Nessa situação, a bobina girou 90 graus. Não há torque. Ixi, corta aí, André. Em algumas vezes que os braços da alavanca são nulos. Direção das forças passa pelo centro da rotação. O rotor está em equilíbrio estável. Força resultante nula e torque resultante nulo. Esse é um instante adequado para inverter o sentido da corrente da bobina. Agora os polos de mesmo nome estão muito próximos e a força de repulsão é intensa. Como a bobina já apresenta um momento angular, para a esquerda ela continua girando, para a esquerda algo como uma inércia de rotação,
E o novo torque agora proporciona as forças de repulsão, em que colabora a manutenção e aceleração do movimento de rotação. Mas mesmo após a bobina ter sido girada de 180 graus, o movimento continua, a bobina chega na vertical no giro de 270 graus. O torque novamente se anula, a corrente novamente inverte seu sentido, um novo torque e a bobina chega ao momento da sua situação, no giro de 360 graus, e o ciclo se repete. Essas atrações e repulsões bem coordenadas é que fazem o rotor girar, embora o modo como tais torques sejam obtidos possam variar entre os vários tipos de motores. A inversão no sentido da corrente no momento oportuno é a condição indispensável para a manutenção dos torques favoráveis, os quais garante o funcionamento dos motores. E é por isso que o motor não pode ser feito exclusivamente com ímãs permanentes. Vai, André. Você quer explicar aqui? É. Bom, para finalizar o trabalho aí da TPS do professor Elias, explicar um pouco da parte física aí em relação ao motor, da aplicação física no equipamento. Conversão elétrica em mecânica. Aqui estamos com o E, que equivale ao Q, que é a potência absorvida. A potência absorvida é igual a carga vezes a Q de carga. O Q que gera a intensidade de corrente, que aplica nessa fórmula da potência absorvida. Então o que temos? Temos a intensidade da corrente está em função do tempo, e temos que converter a força eletromotriz em função do tempo. Então aqui tem a derivada que vai ser aplicada a Laplace, e fica convertendo aqui, vai chegar nessa função, a relação da potência em relação à intensidade de corrente. Ok? 4.8 arredondado.